Bom dia, paz e graça. Deus abençoe você e toda a sua família, em nome de Jesus. Quero trazer um texto da Palavra de Deus que fala sobre o pecado. Pecado é pecado. Não tem conserto para isso. Pecado é pecado, não tem nada que amacia, não tem nada que faz ficar mais simples. Pecado tem que ser rejeitado. Pecado, quem é amigo do pecado é inimigo de Deus. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Vou dar um texto da Palavra de Deus lá em João capítulo 6, sugerido pelo Nilson da Silva, de New Jersey. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu restarei no último dia. Muitos então dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir? Desde então, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não mais o seguiam. Olha só, oh meu Deus, tem misericórdia de nós. Jesus traz uma palavra maravilhosa, uma palavra de salvação, uma palavra onde que ele mesmo contava: eu estou entregando o meu corpo, eu vou dar o meu corpo para ser ferido, para ser massacrado, para ser destruído por amor de vós, por amor de vocês. Eu vou sofrer dores inimagináveis. Eu resolvi compartilhar o meu corpo com vocês. E vocês têm que se tornar um comigo. Você também tem que tomar a sua cruz cada dia e me seguir. Vocês têm que ser crucificados comigo. Essa é a palavra. E esse é o Evangelho. Infelizmente, nos nossos dias, estão facilitando o Evangelho. Um Evangelho de iogurte, tão docinho, tão fácil, de prosperidade, coisas boas. Não, irmão. O Evangelho é um Evangelho de morte para o mundo. É um Evangelho de vida eterna em Cristo Jesus, mas para esse mundo nós nos tornamos inimigos do mundo. Às vezes as pessoas se sentem ofendidas com a palavra de Deus, ofendidas com o Evangelho. Esses dias alguém no canal e discutindo comigo porque Jesus já perdoou todos os nossos pecados, nós podemos viver a nossa vida à vontade, que não tem mais pecado, já venceu. Sim, ele venceu o pecado, mas você precisa de vencer com ele. Você precisa de comer da carne de Jesus, do sofrimento. Nós fazemos parte do sofrimento de Jesus na cruz. Nós damos prosseguimento ao sofrimento de Jesus na cruz. Todo dia carregar nossa cruz, sofrer por amor de Jesus, amor ao nosso próximo. Não é um evangelho simples. Aí Jesus fala assim: vocês têm que comer a minha carne e beber o meu sangue para fazer parte comigo. Se não fizer isso, não vai ter parte comigo. Olha, é um evangelho de entrega total. Esse evangelho fraco, esse evangelho básico, perfumado por aí que tem se pregado, isso não traz salvação para ninguém. É só Jesus, meu irmão. Você tem que abandonar pecado, o seu pecado. A sua vida tem que ser uma vida santa, uma vida pura, uma vida na presença de Deus mesmo. Pecado é pecado e vai te levar para o inferno. A palavra diz que o salário do pecado é a morte e não tem conserto. A idolatria, você vai para o inferno. Não, me perdoe quem não quer ouvir uma palavra dura, não é o seu lugar de ouvir. Mas a palavra verdadeira é pecado. Não tem como. É muito bom pregar palavras que incentivam a gente, que levantam a gente. Lógico, isso é gostoso. Eu gosto de falar sobre isso. Mas já recentemente eu tenho visto as pessoas vendendo o evangelho por uma forma tão baixa, por um preço tão baixo, que dá vergonha desses homens de Deus que vendem o evangelho tão baratinho. E muitos dos seus discípulos
Queria abandonar, não aguentaram. Não aguentaram. Quem pode ouvir esse discurso? Porque quando você participa do sofrimento de Jesus, quando você é crucificado com Cristo, como igreja você passa as tribulações, os sofrimentos, todas as angústias que temos que passar. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ninguém quer ouvir palavra de aflição. Todo mundo quer ouvir saindo do deserto, todo mundo quer ouvir entrando na terra prometida, todo mundo quer ouvir vitória, mas ninguém quer ouvir conversão de vida. Só tem vitória, meu irmão, com conversão de vida. Só tem acerto quem conserta. Só alcança a graça de Deus quem se arrepende. Quem confessa e deixa alcança misericórdia. Ultimamente tantas pessoas querem ser aceitas do jeito que são. No mesmo pecado continuam e permanecem. No mesmo adultério, na mesma pornografia, na mesma luxúria, no mesmo pecado. Não faz diferença, querem permanecer da mesma forma. Não funciona isso. Você pode até permanecer no templo, você pode até participar do hall de membros da sua igreja, mas você não vai ser escrito no livro da vida. É impossível. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Mas se você permanece no pecado, você nunca viu a Deus, você nunca andou com Deus, você nunca provou do amor de Deus. Tanta gente, David, eu preciso de acertar, eu não consigo, eu estou aborrecido com Deus porque isso aconteceu comigo, eu fiquei chateado com Deus. Meu pai, como que alguém fica chateado com Deus? Como que alguém tem coragem de ficar aborrecido com Deus? Porque aconteceu isso e aquilo. Ele é Deus. Ele fez vaso de honra e vaso para desonra do jeito que ele quis. Ele endureceu o faraó porque ele quis. Ele é Deus, ele quebra, ele constrói, ele faz e refaz. Ele faz o que quer da sua vida e da minha vida e ponto final. E você se converta para acertar a sua vida e peça misericórdia a Deus enquanto há tempo. Essa é a palavra. Pecado continua sendo pecado. E só Jesus pode purificar. Só Jesus pode te salvar. Só Jesus pode te perdoar. Mas você precisa de crer. Muitos dos seus discípulos lhe abandonaram e já não andavam mais com ele. Sabe por quê? Porque a palavra de Jesus, embora ele era manso, suave, a palavra trazia aquele peso, aquilo ou te obriga a ser transformado ou você quer matar, ou você se quebranta ou você se enfurece, porque não tem dois caminhos, o caminho é um só. Ou você conserta e ser salvo, entrega a sua vida e deixa Jesus trabalhar no seu coração, deixa Jesus mudar o seu ser, deixa Jesus mudar a sua vida. Ah, meu irmão, vai ser muito gostoso. Do contrário, você vai morrer de ódio, de raiva e vai continuar no pecado e vai se sujar ainda mais, vai odiar um e ao outro. Porque assim, aquele que está limpo, limpe-se ainda mais. E aquele que está sujo, suje-se ainda mais. Essa é a palavra. Porque quando Jesus dá uma palavra para você, quando a palavra de Deus vem para você, ela traz duas coisas. Ou ela traz salvação, ou ela traz de imediato a condenação para você. Ou você se converte, depois de ouvir uma palavra dessa, ou você se converte, ou então você já está condenado. E a palavra de Deus diz isso. Ide pregar o evangelho a toda criatura, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aquele que crê e for batizado será salvo. E quem não crê já está condenado. Essa é a palavra de Deus. Pecado continua sendo pecado. É necessário que eu e você nos convertamos a Jesus rapidamente, urgentemente. Pecado continua sendo pecado. Deus te abençoe, meu irmão. Paz e graça.